Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 30 Busca pelo capítulo da coragem. O livro da ordem era realmente um item de imensa tentação. E agora, na sua nova vida, Ni Yan tinha a chance de conseguir os 6 capítulos do primeiro volume. Só tinha um problema, ele não sabia se iria conseguir. Ni Yan sabia a localização dos 6 capítulos do primeiro volume claramente. Quanto aos outros 30 que estavam espalhados pelo mundo, ele quase não sabia de nenhum. O que ele estava procurando agora era o terceiro capítulo do livro da ordem, capítulo da coragem. O que vamos fazer depois de entrarmos mais? Só me siga até o final da caverna. Depois disso você pode voltar e continuar treinando. O lugar que eu estou indo você não vai conseguir ir junto? Ni Yan respondeu. O lugar para onde ele estava indo seria difícil de se alcançar até para um ladrão como ele. Não precisa nem parar para pensar em um mago arcano. É perigoso? Tang Yao perguntou curiosamente. Sim, muito. Ni Yan acenou e respondeu. Se é tão perigoso assim, por que você quer ir lá? Tang Yao perguntou, confuso. Tem um certo item lá que eu quero pegar. Ni Yan riu e respondeu. O jogo tinha acabado de sair, e jogadores como Tang Yao não saberiam o quão atraente é um capítulo do livro da ordem. Entendi. Tang Yao aceitou. Ele não entendia porque Ni Yan queria ir mesmo sendo tão perigoso. Mas ele parecia ter um plano, então Tang Yao decidiu não prolongar o assunto. Depois de terminar de conversar, os dois prosseguiram para as profundidades da caverna. As passagens eram extremamente pequenas, o que reduzia o efeito de Meteor, portanto eles tiveram que voltar para métodos normais enquanto avançavam. Aranhas de pedra caíam uma depois das outras. Sob a liderança de Ni Yan, Tang Yao sentiu que estava ficando mais proficiente no jogo. Você está melhorando bem rápido. Continue praticando assim e você vai se tornar um expert brevemente. Assim, já que vamos para uma dungeon amanhã, me deixe te dar algumas noções do básico. Os pontos principais são Agron, posicionamento e controle. A dungeon que vamos amanhã vai ser um pouco difícil. Então é melhor que você tome cuidado, especialmente porque vamos lidar com o Triante King, Ni Yan disse para Tang Yao. Ele continuou e passou todo o seu conhecimento sobre magos arcanos e como derrotar dungeons para Tang Yao. De vez em quando, ele também iria parar para explicar as partes importantes sobre a Triante Forest. Tang Yao ouviu com atenção o que Ni Yan dizia. Antes de se encontrar com ele no jogo, Tang Yao podia estar considerado dentro da média. Nem suas skills nem seus equipamentos seriam considerados especiais. No fim, ele só poderia continuar a ficar para trás dos melhores. Mas agora, ele estava usando o 7 Fire Chaser, o que significava que seu equipamento estava entre os melhores. Esse sucesso súbito fez com que ele aumentasse sua concentração no jogo, além de aumentar a pressão sobre ele. Para satisfazer suas expectativas, Tang Yao começou a treinar tanto quanto um expert faria. Na verdade, Tang Yao tinha talento. Mesmo que ele não pudesse ser considerado o recheio do bolo, ele ainda estava entre os melhores. Depois de receber a ajuda de Ni Yan, entretanto, ele se transformou completamente. Mesmo que ele não fosse considerado um expert, em respeito à sua habilidade, ele sabia como melhorar. O que mais eu tenho que prestar atenção? Os status mais importantes para mago arcano são inteligência, percepção e foco. Dentre esses 3, inteligência é o mais importante. Agora temos os outros 2, percepção e foco, que são status auxiliares. Percepção aumenta sua sobrevivência contra inimigos que usam stealth, enquanto foco deixa suas canalizações mais difíceis de serem interrompidas. Então, esses 2 também são muito importantes. Você não pode aumentar status auxiliares passando de nível, então você depende de skills passivas para isso. Falando nisso, se no futuro você ver algum livro de skill que você queira comprar mas não tem dinheiro, é só falar comigo que eu te ajudo, Ni Yan disse. Dinheiro não é o problema, então não precisa se preocupar. Eu só vou precisar de passar algum tempo na audição no futuro, só isso? Tang Yao disse enquanto balançava a cabeça. Ele guardou todas as dicas de Ni Yan. Enquanto a dupla se aproximava do final da caverna, o barulho de água foi aumentando. Então, agora que chegamos ao nosso destino é melhor você voltar. Tem 3 aranhas de pedra classe líder logo à frente. E eu acho que você não vai conseguir passar delas, Ni Yan sugeriu. Na sua vida passada, ele tinha visto um vídeo mostrando como o capítulo da coragem tinha sido achado. Desse vídeo, ele tinha memorizado todo o caminho necessário. Entendi. Tome cuidado então. Ni Yan acenou. Eu vou te chamar amanhã antes de ir para a dungeon, então vai treinar e aumentar seu nível por enquanto. Estou indo então. Tang Yao pegou o Return Scroll, abriu ele e leu em voz alta. Depois de 20 segundos ele se tornou um clarão de luz e foi teleportado. Ni Yan assistiu enquanto Tang Yao era teleportado e então avançou para o fundo da caverna. Originalmente, ele planejava esperar até seu nível estar alto o bastante para pegar os capítulos do livro da ordem. No nível atual, conseguir o capítulo da coragem seria um tanto problemático. Mas já que ele estava aqui, ele decidiu tentar. Até porque, se ele tivesse sucesso, isso faria com que passar de nível ficasse muito mais fácil no futuro. Ni Yan avançou até o final da caverna, onde a área secreta estava localizada e se escondeu nas sombras. Depois de andar por 3 minutos,
Ele entrou em um espaço aberto. Logo à frente, ele podia ver 3 aranhas patrulhando o local. Ainda mais adiante ele podia ver uma área cheia de água, cerca de 200 metros quadrados. A água circulava por um canal estreito que eventualmente levava ao subterrâneo. Essa era a origem da água corrente que eles estavam ouvindo antes. 3 aranhas de pedra de classe líder bloqueavam seu caminho até o lago. Elas se moviam frequentemente no espaço aberto, parando eventualmente para coçar a cabeça com as pernas. Ni Yan assistiu elas cautelosamente. Ele estimou que cerca de 10 metros separavam ele da água. Para qualquer outra profissão era impossível passar por essa área sem alertar as 3 aranhas líderes. Eles teriam que matar as 3 para poder seguir adiante, mas não um ladrão. Acho que não tenho outra alternativa a não ser tentar. Ni Yan entendia os riscos dessa situação, mas ele já tinha escapado de situações piores que essas antes. A parte mais difícil de jogar como ladrão era conter a excitação que ela causava. Ladrões faziam o que outras profissões não se atreviam a fazer. Por isso eles dançavam entre a vida e a morte. Talvez sua natureza fosse aquela que gostasse do perigo. O que mais importava era que Ni Yan gostava desse sentimento. Ele se sacrificava para atingir o impossível e passar por situações de perigo uma depois da outra, pois isso era uma prova de sua habilidade. Depois de alguns cálculos rápidos, ele estimou que o mais próximo possível que ele podia chegar às aranhas era 2,5 metros. Desde que eu não esteja a menos que 2,5 metros de distância, eu devo estar seguro. Ni Yan usou stealth e começou a avançar. As 3 aranhas líderes continuaram a se mover pela área, seus largos olhos constantemente refletindo seus arredores. Dentro da área, nada escapava a seu campo de visão. Na sua vida passada, um jogador calculou as estatísticas de vários tipos de monstros. Ele descobriu que entre monstros do tipo animal, aranhas estavam entre as 7 melhores se tratando de percepção. Colocando isso em perspectiva, a quantidade de monstros do tipo animal dentro do jogo era cerca de 6.000. Só essa estatística era o bastante para provar o quão alta é a percepção das aranhas. Ni Yan continuou avançando com cuidado, mantendo sua distância das aranhas. Ele gradualmente se moveu em direção à água enquanto simultaneamente controlava sua respiração. Usando o posicionamento de relógio, as localizações das aranhas eram respectivamente 3,5 metros às 9 horas da manhã, 5 metros às meio-dia e 6 metros às 11 horas da manhã. Seu corpo lembrava uma lagartixa, enquanto ele se firmava contra a parede da caverna e continuava avançando. Toda a ação que ele tomava era com um cuidado meticuloso. Desde as pedras soltas na parede da caverna, até os pedregulhos no chão, todas essas eram variáveis que ele precisava considerar. Cuidado era algo necessário. Ni Yan sentia que não importa o que fizesse, ele nunca seria cauteloso o bastante. Os 10 anos de experiência na sua vida passada o deixaram com um bom entendimento nesse sentido. Isso era algo que ele aprendera depois de inúmeras experiências ruins. No total, ele tinha morrido mais que 300 vezes fora de dungeons. Desnecessário dizer, mas as vezes que ele morreu em dungeon eram ainda maiores. Um expert que nunca tinha morrido não era um expert. Se alguém quisesse ser chamado de expert, então era absolutamente essencial arriscar e ganhar experiência em PVP. E experiência se conseguiria em situações perigosas, que morte era inevitável. Nos olhos de um expert, jogadores que chegaram ao nível 100 somente matando monstros ainda eram considerados iniciantes. Era somente por essas inúmeras experiências com mortes que Ni Yan se tornou um ladrão conhecido e conseguiu o título de dançarino das sombras. A diferença entre um dançarino das sombras e um ladrão normal era só um título. Naquele tempo, entretanto, somente 6 pessoas em toda Atlanta tinham o título de dançarino das sombras.